Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a casa discute um assunto bastante alvissareiro, mas que passa sem ser referido aqui nessa casa por muitos anos. Há muitos anos a gente não toca nesse assunto aqui, embora ele esteja entrelaçado com a dinâmica econômica e social da cidade. E hoje, há tempo, vem esse requerimento para que a gente possa ter a oportunidade de discutir sobre esse assunto. Eu me recordo que recentemente, conversando com algumas pessoas, ouvi as inúmeras dificuldades dos protocolos de funcionamento para qualquer atividade comercial na cidade de Marília, que na verdade se estende para o Brasil como um todo. Hoje, para o empresário se firmar, ele precisa praticamente subir no cadafalso, pôr o pescoço na forca, na corda e fechar os olhos e não sabe o que vai acontecer, porque por lado que ele olha, há um regramento que tira do seu dinheiro de um lado, tira do outro, espeta de um lado, espeta do outro. Ser empresário no Brasil hoje é uma loucura. Qualquer nação um pouco mais desburocratizada e civilizada não compreende o conjunto de regramento que é exigido do empresário brasileiro. Pois bem, então nós tivemos já um avanço aqui nessa administração em consequência de uma proposta do governo do estado, que para uma empresa funcionar não precisa mais do laudo de engenheiro civil, que era um peso. Também não precisa mais do engenheiro elétrico, que também era um outro peso, uma RT de um e uma RT do outro. Hoje estamos dispensados disso, fica circunscrito ao AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro. O que eu tenho percebido é que a regra do AVCB é a mesma, indistintamente se a propriedade comercial de natureza, a atividade empresarial de natureza comercial ou prestadora de serviço, ou até mesmo que seja uma pequena indústria, é a mesma se o sujeito estiver estabelecido numa área de 250 metros, para uma se ele estiver numa área de 25 mil metros. Os critérios são os mesmos, não leva em conta a dimensão do negócio. Num tempo, senhor presidente, em que tudo está sendo construído, inclusive pelo governo federal, para dar uma certa liberdade ao fomento, ao desenvolvimento da atividade empresarial, que sempre foi sobre ela posto um peso insuportável, e só quem está dentro do sistema sabe do que é que eu estou dizendo. As obrigações do empresário são monumentais, e regras, e leis, e tanta coisa que impede, que faz dele quase um natimorto, um condenado. Essa é a verdade do Brasil. Então eu estou aqui ouvindo atentamente e estou querendo, e vou fazer dali da bancada, um pedido de adendo formal a esse requerimento, para que seja encaminhado ao Corpo de Bombeiro uma pergunta. Eu sei que eles não têm competência aqui em Marília, não tem competência legal para nos responder isso, mas vai ficar fomentado esse assunto nessa casa e vai ficar manifestada a intenção de ser aprovado de nós vereadores. A dispensa desse auto de vistoria para qualquer atividade de natureza empresarial em propriedades com menos de 250 metros, como já é dispensado o laudo de engenheiro elétrico e o laudo de engenheiro civil, que fique dispensado para essa atividade, porque o que tem de pequenos empresários, um pequeno comerciante, vai botar um estabelecimento de comida, de alimento, ele tem que readequar, e é um inferno, essa que é a verdade. O sujeito fica o dia inteiro com medo de chegar fiscal e não consegue uma autorização. Então nós temos que repensar urgentemente essa questão do AVCB, porque ele gera um monopólio lá para os bombeiros e os tornam deuses, dos quais todo mundo tem que ficar reverenciando, aterrorizado. Então eu acho que essa é uma situação que precisa ser vista, nós precisamos registrar essa situação. Outra questão, senhor presidente, olhe para a história de Marília. Nós temos aqui uma cidade de aproximadamente em torno de 90 anos, vereador Wilson, e que até os anos 70 e 80, a região central foi construída sobre um protocolo de edificações. Andando aqui na Avenida Sampaio Vidal, nós temos ali o prédio da Comasa, onde está o consórcio ali embaixo. Aquele prédio enorme, não tem um estabelecimento ali que tem AVCB. Por quê? Porque o prédio não comporta na sua estrutura as exigências modernas. Isso traz uma série de prejuízos para aqueles empresários, que eles não podem licitar, porque eles não conseguem juntar esse documento, eles não podem, vivem com medo, tem que ficar fazendo protocolo, TAC a vida inteira. Como vai aplicar uma regra de bombeiro atual em cima dessas construções da região central da cidade? Nós temos centenas de edifícios aqui no centro,
casas antigas que precisam ser dispostas para ser comércio, mas que não... Senhor presidente, me dá um minutinho que esse assunto para mim é bastante caro e eu preciso só concluir. Inúmeros estabelecimentos residenciais feito dentro de um protocolo de edificação dos anos 60 e 70, que agora tem que se adequar a uma exigência moderna. Vai ter que quebrar o prédio inteiro, desfazer. Então, em grande parte, essa exigência é um retrocesso, porque não há uma predisposição de flexibilizar nada para ninguém, para garantir os domínios. Então, essas construções antigas, como é que faz? Qual é a resposta que o bombeiro está dando? Qual é a resposta que os legisladores estaduais, porque essa matéria é estadual, qual é a resposta que os deputados, os legisladores estaduais estão dando para essa situação, para essas construções antigas? Como é que vai adequar isso na questão do bombeiro? E a terceira situação é que nós tínhamos nos anos 80 e 90 aqui nessa cidade, o vereador Nardi deve se lembrar disso, nós tínhamos aqui uma comissão que decidia essa matéria, na qual se votava em comissão, e o corpo de bombeiro era só mais um integrante. Ele dava o parecer, mas ele era um integrante e uma comissão administrativa que julgava essa matéria, se daria esses laudos, em que ele era um corpo de bombeiro, não era o único, como se tornou depois, por decreto se acabou com isso. Então eu acho que talvez, pelo menos, não sem critério, mas pelo menos em relação a essas edificações antigas, que nunca serão readequadas, como que você vai quebrar paredes num edifício comercial aqui da região central? Concluindo, vereador. Vou concluir, senhor presidente. Então, que essa comissão, que nós pensássemos nessa nova comissão, de voltá-la, pelo menos para ter como matéria de deliberação, os prédios antigos. Está aqui, eu voto favoravelmente ao requerimento, elogio o tema a ser trazido a essa casa, mas tem esses 3 assuntos aqui que depois eu quero fazer um pedido de adendo ali do plenário.